Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa, um episódio do nosso podcast Arquitetos. E você já sabe que Arquitetos é um projeto, é um programa de informação para informá-lo e formá-lo. Então seja bem-vindo. Agradeço ao feedback que temos recebido, muito obrigado pelas contribuições, sugestões de melhorias, sugestões de temas, e tem sido um grande prazer estar com vocês. E hoje, mais uma vez, não se livram de mim pelo tempo de 1 hora, que passa num instante. Então, sejam bem-vindos. Arquitetos é um projeto de informação. Já sabem, não estamos só a falar com arquitetos, com engenheiros civis, mas estamos a conversar com diversas pessoas, diversos profissionais, né, que intervêm na área de concessão de espaços. E quando falamos de concessão de espaços, não estamos só a falar de habitações, de edificações, estamos a falar desde o ordenamento do território até a edificação e, se quiserem, até ao interior da sua habitação. Sejam bem-vindos mais uma vez. Não esquecer, por favor, partilhem, coloquem lá o vosso like, ali onde aparece os nossos canais de comunicação, pois vocês vão estar a contribuir para formar e informar as nossas populações. Portanto, sejam bem-vindos. No programa de hoje, o tema é muito especial porque, contrariamente ao que as pessoas pensam, não é? A concessão de espaços e de edifícios, ordenamentos, entre outros aspectos, não é uma matéria exclusiva de arquitetos e engenheiros. Intervêm diversos profissionais de diversas áreas, formados pela experiência, entre outros aspectos. E é disso que nós vamos falar. Hoje o nosso tema tem a ver com a transformação, né? A criação de profissionais, não do ponto de vista da academia, de uma licenciatura, de um doutoramento ou um mestrado, mas profissionais que adquirem habilidades com o processo profissional, o exercício das suas atividades correntes. Então, tenho um convidado que é especial, porque vocês já sabem, todos os nossos convidados são especiais, porque agregam valor àquele que é o nosso objetivo maior, mantê-lo informado. O nosso convidado é o Sr. Jorge Ferreira, já vão vê-lo, e vai falar da sua experiência profissional, em como ele se tornou naquilo que eu, em particular, porque eu conheço, já partilhamos momentos do ponto de vista de experiência profissional, reconheço o valor que ele tem enquanto profissional. O Sr. Jorge Ferreira não é arquiteto, não é engenheiro, mas eu diria que dá tarefa a muitos arquitetos e engenheiros, pela experiência que ele traz, a bagagem. Então, fique conosco, acompanhe, e em particular a nossa população, a nossa comunidade. Vamos desconstruir aqui um bocadinho o pensamento de que para exercer uma profissão, para ser um bom profissional, para ter um emprego, tem que passar necessariamente por uma universidade. Não é por aí. Isso também é, no fundo, transmitir aqui uma esperança a quem não passou por uma instituição de ensino superior, mas passou por uma formação técnica, começou a vida profissional, sobretudo neste ramo de construção civil, concessão de espaços, com um aprendizado muito prático. Quer dizer, você pode ser, e seguramente será, um excelente profissional se seguir as dicas e algumas questões que nós vamos abordar aqui. Muito bem, eu vou passar aqui a palavra ao nosso convidado. Seja bem-vindo, Jorge. É um prazer agradecer, e eu estou muito ansiosa para aprender hoje contigo. Antes de mais, quero agradecer o convite, que me honra muito, não imaginava, mas estamos aqui e tento falar um pouco, ou tentarei falar um pouco e responder às questões sobre os longos anos de profissão ligado muito em especial à construção civil, que eu sempre gostei e continuo a gostar.
Ok. Eu vou lhe colocar uma questão que, para mim, é a questão-chave do nosso programa. Todo profissional que passar por aqui vai ter que responder essa questão. Por que escolheu essa área? Qual foi a motivação? Queremos saber a sua história, no fundo, para vir parar aqui. Sim, na verdade, não posso afirmar que foi uma escolha a construção civil. Eu penso muitas vezes de que qualquer coisa que nós façamos, se o fizermos com empenho e dedicação, acho que vamos ser bons nisso e vamos gostar daquilo que fazemos. A construção civil surge na minha vida um bocadinho por acaso. Os meus pais, apesar de não terem uma grande formação, sempre incutiram nos dois filhos que o conhecimento era importante, estudar era muito importante. A verdade é que eu tive a oportunidade de muito novo, criança ainda, ajudar numa ou outra coisa na aldeia onde eu nasci, onde eu nasci e cresci. E isso começou a despertar em mim algum interesse e eu fui-me envolvendo, as pessoas gostavam, elogiavam, ora eu muito miúdo ainda, gostava disso ou sentia-me bem com isso e as coisas foram caminhando por si. E sempre conversei muito desde miúdo e toda a gente me foi incentivando, as pessoas com mais experiência, a que não me ficasse por aquilo que eu era na altura, um ajudante, um servente, fosse aquilo que fosse, mas quisesse sempre mais. E assim foi, e assim foi, e há muitos anos que tenho a posição de responsabilidade na construção civil, também muito cedo cheguei encarregado-geral de obra, com 30 e poucos anos, estava em grandes obras como principal responsável. Talvez o contacto que eu tinha muito direto com os diretores, com a própria administração das empresas, me fez evoluir e crescer e aprender, fez seguramente, mas aprendi muito sempre com quem executa. Ou seja, estamos a falar mais ou menos de quantos anos para se tornar esse profissional de excelência, digno de respeito. Mas os anos continuam, não é? Ainda vou melhorar porque nós todos os dias aprendemos, não é? E aprendemos com o que os outros com o que nós fazemos, de errado, principalmente, e aprendemos muito se estivermos atentos, e aprendemos com o que os outros fazem, quer de bem, coisas que nós não sabemos, quer também menos bem, e nós, se ficarmos atentos e observarmos o resultado do que se faz, aprendemos para uma próxima vez não repetir. Mas isto para dizer que eu comecei oficialmente com 15 anos, a trabalhar numa barragem. Não foi fácil os meus pais verem-me sair de casa, eu ia à segunda-feira e regressava à sexta. À noite, com 15 anos. Contra os direitos humanos. Na altura. Na altura. Na altura não, atualmente. Na altura era legal. A minha profissão era auxiliar menor. E depois alguém me disse que eu com 16 anos já podia ser oficial. E pronto, com 16 anos eu saí da barragem de onde estava e fui trabalhar para o Soares da Costa. Uma escola? Uma escola, exatamente, sim, uma escola. Na época, aqueles mais velhos que trabalhavam na Soares da Costa, de fatinho branco, e eram o que nós lá chamamos de trolha. Aqui em Angola existe muita designação apenas de pedreiro, mas aqueles artistas que se dedicavam ao acabamento andavam de fato branco na obra, de manguitos para proteger, para não sujar, e eram pessoas que chegavam à obra bem vestidos, tinham uma postura diferente da generalidade das pessoas. E depois mas como é que com 15 anos foi parar a um projeto que é tão específico, né? Tão técnico? Sim. Como é que foi lá parar? A construção de uma barragem. Através de um senhor que era da minha aldeia e que gostava e lá às vezes pedia-me para eu ajudar, e eu ia ajudar até nas férias da escola,
em qualquer uma, nas férias da Páscoa em especial, e depois nas férias grandes do verão, que na altura eram quase 3 meses de férias, não é? Nessa altura, já quando eu andava no ciclo preparatório. E ele estava lá, ele foi para lá trabalhar, ele e muitos. A obra era quase no Porto, a barragem era quase no Porto, mas as pessoas, foi para lá muita gente daquela área, da geográfica, e perguntou-me se eu queria ir, e eu aceitei. Falei com os meus pais e disse: eu vou desistir de estudar. Que para os meus pais foi um choque. Mas vou porque quero ganhar o meu dinheiro, quero não sei o quê. Pronto, eu fui. Com 15 anos. Assim foi, com 15 e anos. Nessa experiência, o que é que nos pode... Eu em particular, porque é que eu achei a sua história muito interessante trazermos aqui no nosso contexto, né? Nós estamos numa altura crítica de empregabilidade ou não empregabilidade, de autovalorização, a construção do profissional, do técnico, e o setor da construção civil seguramente é um setor que emprega muita gente jovem, né? Muitos começam como ajudantes, como serventes, pedreiros, né? E aquilo que tem sido a minha experiência, e vou percebendo no contacto direto com essa franja profissional da construção civil, às vezes sinto-os desorientados e como é que eu vou dizer, sem grandes esperanças, porque pronto, eu sou aqui o pedreiro, sou o servente, estou a fazer isso, não sei se posso ter uma perspectiva de crescimento, e o pior, por vezes as pessoas nem conseguem montar uma estratégia de superação e um caminho a seguir. Como é que eu chego, por exemplo, a um encarregado geral, entre outros aspectos, né? Como é que eu chego até ali? Há essa dificuldade. E no dia a dia da obra fica difícil às vezes também orientar essas pessoas ou partilhar a experiência. Por isso é que eu achei muito importante. E há um outro aspecto em particular na nossa realidade, é que há uma construção, uma ideia geral de que para ter uma boa profissão, para ser um bom profissional, tem que ter uma licenciatura. Qual é a sua opinião, olhando para o seu percurso de vida? Qual é a sua opinião sobre esse aspecto? Bom, o que eu entendo, e penso que tem sido a minha postura ao longo deste tempo, é que a forma como nós encaramos a nossa profissão, seja ela qual for, a minha desenvolveu-se essencialmente na construção civil, faz toda a diferença. Se nós nos contentarmos com a posição que temos hoje e não ambicionarmos, no bom sentido, algo melhor, nós vamos fazer amanhã o que fizemos hoje ou o que fazemos hoje, e assim sucessivamente. E nós devemos tentar, em qualquer profissão, mesmo que seja um curso, mesmo que tenha origem num curso superior, melhorar todos os dias, não é? E todos os dias é possível melhorar. Eu sempre ouvi, eu já disse que assumi posições de responsabilidade ou cargos de responsabilidade muito cedo, e encontrava quer colegas encarregados, quer fiscais, na altura que é a área onde eu estou, a achar, porque eu era muito novo, que tinham muito a ensinar-me. E tinham, na verdade, mas eles sabiam muito pouco de algumas coisas que eu considerava que era importante. E da obra, e relativamente à obra, ao projeto, a tudo que envolve a construção civil, podemos falar de muitas coisas que os profissionais se descuidam, não dão importância, não valorizam, no fundo, não é? E isso começa desde que nós chegamos... somos ajudantes e chegamos o material que o artista, o oficial precisa. Se nós estivermos atentos, não precisamos que ele nos peça para nós sabermos aquilo que ele precisa, não é? E isso faz com que a gente aprenda e rapidamente conseguimos fazer igual ao que ele faz ou até melhor, não é? Coisas diferentes, melhor, coisas diferentes. Depois, o brio profissional de cada um é essencial também, porque é
esse brio que nós pomos no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, que nos valoriza perante quem nos observa. E mesmo que nós, por vezes, pensemos de que ninguém nos está a observar, há sempre alguém que está a observar-nos. E quando alguém precisa, alguém que tem responsabilidade numa empresa, que precisa de um colaborador, vai se lembrar daqueles que, por qualquer razão, mas principalmente pela sua postura e profissionalismo, sobressaiu em todos que ele viu. Viu muitos, mas viu alguém que fez a diferença. E é esse alguém que ele vai ou buscar, procurar, ou recomendar. Não é? E, portanto... Mas, por exemplo, essas diferenças, por exemplo, um servente ou um pedreiro, quando fala a diferença, para sermos mais específicos, que características é que ele deve desenvolver? O servente, Sim. Para chegar a pedreiro? Exatamente. Pronto. Para ir fazendo a sua, digamos, o seu percurso, né? Exatamente, sim senhor. Então, um servente limita-se, entre aspas, não é? A categoria profissional obriga... Se calhar até aqui elucidávamos os nossos ouvintes, né? Essa estrutura, por exemplo, olhando para a questão da obra, essa estrutura. O que é o servente? O que é o pedreiro? Pois, mais ou menos. Como é que a obra, do ponto de vista de equipa, está estruturado de forma, por exemplo, a questão do ponto de vista das hierarquias, né? Sim, sim. Aquilo que é a equipa de base. Então, o servente é aquela pessoa que faz tudo, que não tem responsabilidade, entre aspas. Isso é o que significa a profissão. A categoria profissional significa isso. A pessoa, se não tem formação, é servente. Vai chegar o tijolo, vai chegar a água, vai varrer, vai limpar, vai fazer o que for necessário, que não é um trabalho qualificado. E eu digo entre aspas, não é qualificado entre aspas. Porque eu posso varrer bem ou posso varrer mal. Eu posso chegar o tijolo de uma forma correta, ou o bloco, ou de uma forma errada. Porque tudo isso tem formas de se fazer, não é? E se ninguém me ensinar, eu tenho que procurar, ou devo procurar por mim... Como aprender? A melhor forma de o fazer, não é? Melhorar. Se eu chego a caneca desta forma a alguém que ele vai ter que pegar na asa, eu tenho que pensar numa forma de lhe disponibilizar a caneca de uma próxima vez, se ele teve dificuldade em lhe pegar, não é? Se correu bem, eu mantenho, mas se houve dificuldade aqui na passagem da caneca de um lado para o outro, eu tenho que pensar como fazer. Essa sempre foi a minha postura e continua a ser. Eu não gosto de fazer nada repetido ou repetitivo, não é? Portanto, a gente pode sempre acrescentar algo àquilo que fazemos. Agregar valor. Essa é a função do servente. O pedreiro ou o oficial vai pôr o bloco no sítio, alinhado, aprumado. Se for um bom oficial, é isso que ele faz. E depois vai fazer o salpico, vai fazer o reboco e por aí fora. E todas as áreas têm esta qualidade que é ajudante, ou servente, e o oficial que executa. Se eu sou o ajudante de carpinteiro, eu vou ter que segurar na tábua para o carpinteiro, para o oficial, pôr a tábua no sítio correto, vou ter que chegar o serrote quando ele não tiver o serrote junto, as ferramentas e os materiais que ele necessita. E, portanto, servente é um apoio ao pedreiro, ou ao oficial, que pode ser outra especialidade qualquer. Portanto, estamos a falar de uma função de apoio. De apoio, exatamente. Não é, digamos, específica, né? É alguém que vai apoiar... Sim, o servente não tem nenhuma especialidade, não é? Na verdade, é essa a vantagem de ser servente. Como se diz, para toda a obra. Pode adquirir uma série de conhecimentos, de habilidades em áreas diversas, porque ele, ao não ser especializado em nada, vai ajudar provavelmente muita gente. E isso é uma vantagem se a pessoa estiver atenta e colher essas vantagens. Nós devemos sempre, digo eu, penso eu, olhar para as coisas e tirar delas o melhor que elas possuem e nos põem à disposição. Ou seja, não é? Por exemplo, aqui fica, por exemplo, podemos ter aí algum espectador, né, que seja servente. Em síntese, tem que procurar aprender o máximo. Sim, muito atento àquilo que o pedreiro ou o carpinteiro não faz muito bem, que é para depois fazer melhor, e muitas vezes
até ajudar o próprio oficial, que é esse o objetivo, alertar, olha, cuidado, porque isso está a ficar torto, olha, não estás a pôr o prumo da forma correta. Eu penso que, por exemplo, nessa profissão, eu acho que o interessante é, se for uma pessoa visionária, né? Vou dizer, não, eu vou começar por aqui, vou procurar aprender com os vários suportes que eu vou dando e depois talvez definir onde é que eu poderei empregar os esforços para um dia chegar, por exemplo, a ser o padreiro. Eu penso que falou em algo muito importante. Se eu, servente, ou a pessoa que não é especialista em nada, estiver muito atento, naturalmente ele vai progredir na carreira e vai ser chamado a participar de uma outra forma na área em que está a trabalhar, pode ser construção civil ou outra qualquer. Porque a verdade é que existe um déficit muito grande em todo o mundo de pessoas profissionais, principalmente ligadas às artes, não é? Artes manuais de executar, quer seja pedreiro, quer seja carpinteiro, seja aquilo que for. Há muita formação a nível superior, mas muito pouca a nível prático, não é? E, portanto, as oportunidades não vão faltar. Cada uma que aparece, a pessoa deve encarar como um desafio e fazendo parte do processo de aprendizagem. Mas esse aspecto, por exemplo, que mencionou, eu noto que nós, cá em Angola, estamos a chegar a esse nível, em que vai havendo vários licenciados, entre outros aspectos, e depois formações generalistas, mas depois essa questão da prática, por exemplo, como era antes o detalhe, eu estou-me a lembrar, na altura era professora, era docente na Metodista, e havia um trabalho que fizemos de análise de alguns edifícios históricos de Luanda. No caso, um desses edifícios era o Hotel Panorama. Quando puder, se der para entrar, aquilo está vedado, pode. O Hotel Panorama tem uma particularidade, apesar do nível de degradação que aquele hotel tem, eu fiquei impressionada com a atenção ao detalhe que foi dado ali, do ponto de vista mesmo construtivo. A forma, a esquadria dos pavimentos, tudo ali parece que foi milimetricamente pensado. Nós hoje na construção, também fruto se calhar dos avanços tecnológicos, entre outros aspectos, já não encontramos às vezes aquele detalhe que a pessoa diz, pá, até o próprio puxador de uma porta pensou-se do ponto de vista do design, como é que ele seria, a ergonomia, este detalhe. E isso é muito fruto desse aspecto que disse, da componente técnica do saber fazer. Exatamente. Que nós não... Pronto, está-se a perder. Infelizmente não é o avanço tecnológico que leva à ausência desse rigor na execução. Infelizmente é... Na sua opinião, qual é? É o processo de aprendizagem que se quebrou. Era tradição, era normal na construção civil a pessoa começar com 15 anos, 16 anos, mais novos, pessoas mais novas que saíam da escola primária e iam aprender, e isso não era... Isso hoje não é aceitável, mas havia muitas escolas técnicas, agora estão a voltar, pelo menos na Europa estão a voltar, porque se a arquiteta diz que aqui em Angola se nota quem faça trabalhos práticos, em todo o mundo isso acontece. Não é? As pessoas tiram um curso, depois já não estão disponíveis, que no meu entendimento é uma falha, mas pronto, acredito que as pessoas depois de estudar não sei quantos anos lhes custa começar do zero outra vez. Mas juntar o aspecto prático, a quem tiver essa possibilidade de juntar o aspecto prático ao teórico é muito bom. Ou teórico ao prático, não é? Eu digo muitas vezes, eu considero-me um bom profissional também. Mas se eu tivesse conseguido conciliar com a minha carreira profissional um curso formal, qual seria? Eu era muito melhor. Não sei, gostaria de arquitetura, mas eu nunca soube desenhar, mas gostava de arquitetura.
Portanto, não sei se seria engenharia, talvez, porque nós juntarmos toda a experiência profissional a um conhecimento teórico na área da engenharia, na construção civil, acho que seríamos Mas essa abordagem é muito interessante. E eu vou pedir aqui aos nossos espectadores para irem ver o nosso episódio número 4, onde tivemos 2 convidados, um arquiteto e um engenheiro, que abordaram alguns aspectos ligados à profissão de arquiteto e engenheiros. É bom irem ver, porque o que é que me ocorre? Nós lá abordamos das estratégias de entrada no mercado de trabalho, o desenvolvimento de competências, habilidades, entre outros aspectos. Aqui está a falar de um aspecto muito interessante, que é o processo inverso. Que eu hoje, por exemplo, já vou percebendo que para algumas situações faz mais sentido. Por vezes, quer dizer, hoje eu diria que não existe uma fórmula única de construir um bom profissional. Mas claramente nós temos que desconstruir e olhar para a perspectiva de ir construir a habilidade prática, né? E depois, ao longo do tempo, agregar aqui essa componente que falou de uma licenciatura em engenharia civil ou uma licenciatura em arquitetura, porque no fundo o facto é que as duas coisas depois complementam-se. Se por um lado temos arquitetos e engenheiros que poderão não estar tão bem formados porque falta essa questão da prática, por outro lado vamos ter bons profissionais técnicos que de facto, ao enveredarem por uma dessas licenciaturas, poderá também agregar valor em outras perspectivas, por exemplo. Nós falamos aqui do servente, os outros. Já falei um pouco no oficial, no caso do pedreiro, não é? Que é desde o assentamento, desde o ladrilhador, que é mais ligado aos acabamentos, o pedreiro que é mais ligado às alvenarias, ao betão, etc. E depois temos os eletricistas, mas o processo é todo, supostamente, se o circuito fosse cumprido, a pessoa passaria sempre por servente e depois de oficial. E havia o oficial de segunda, o oficial de terceira, o oficial de segunda e o oficial de primeira, e depois era o chefe de equipe. Isso quebrou-se um bocado. Hoje as pessoas vêm trabalhar para o oficial, para uma obra, e eu não estou a falar, eu estou a falar a nível geral, do mundo, não só do país, mas vêm trabalhar para uma obra já como oficial e percebem muito pouco da área em que eles vêm exercer essa função. E isso também desvaloriza um pouco, não é um pouco, desvaloriza muito a atividade na área da construção civil, que devemos reconhecer que é muito pouco respeitada pela sociedade em geral, não é? Portanto, as pessoas são normalmente, quando trabalham na construção civil, é um trabalho menor, e isso não é correto, porque todas as profissões e todos os trabalhos são de respeitar e importantíssimos, não é? Porque é a pessoa que trabalha na construção civil que faz a casa do arquiteto, ou do doutor, ou do engenheiro, ou do juiz, ou seja, de quem for, não é? Do poder político, de tudo isso. Muitas vezes os próprios é que não valorizam também a área em que trabalham, a profissão que exercem, etc. Mas, por causa, se calhar, deste pensamento geral, né? Tudo contribui. O que está a dizer é mesmo, é um facto, é uma realidade. Por um lado, existe a sociedade que de facto olha como uma profissão menor, de menor brio, ou o que for. E por outro lado, há o próprio profissional, que por existir essa consciência, quase que se relega. Sim. E eu acho que este aspecto é um fator extremamente inibidor para a construção da carreira. Porque se eu, enquanto servente, acho desde já que o meu trabalho é um trabalho pobre, né? Sem
pouco dignificado. Pouco dignificado, é assim que devia dizer. Lógico que eu não vou pensar que aquele trabalho me pode levar, como levou o Jorge, por isso, para mim é muito importante. Se calhar esse é um dos programas mais importantes, porque eu particularmente sou daquelas pessoas que acho que nós devemos valorizar todos, do doutor ao servente. Sim, engenheiro ou servente. Cada um na sua função é importante isso. Tem a sua função, porque do ponto de vista da construção de uma sociedade saudável, cada peça nesse puzzle, né, nesse xadrez, podemos dizer, desempenha a sua função. Nós, se não tivéssemos, e eu vou vendo, das vezes que trabalhei com o Jorge, né, das vezes que trabalhamos juntos, vou percebendo que é muito atento ao pormenor. Aquele pormenor que às vezes nós mesmos, arquitetos e engenheiros, nos passa despercebido. O Jorge vai lá e pá, este aspecto assim. Isto para mim é fundamental, revela essa complementaridade entre as equipas. E depois, se calhar por ter feito este percurso, eu noto que do ponto de vista de relação humana, com as equipas de trabalho e com a gestão, o que for, interage muito bem. E isso é a riqueza, do meu ponto de vista, ter feito esse processo. Agora, ao longo da sua carreira, nesses mais de 20 anos, seguramente, né? 40 e tais. Atenção, são 40 anos. 40 e tais. Eu tenho 58 anos, portanto comecei aos 15. São 43 anos. São 43 anos no ramo da construção civil e a começar por servente. Sim, permite-me que pegue só num tema que falou aí muito e já deixo continuar, peço desculpa de interromper o seu raciocínio, que é a comunicação na construção civil. Para mim é uma das coisas que mais me encanta na construção civil, porque eu sempre falei com o servente, com o oficial, também já por lá passei, continuo a falar, mas tenho que falar com o arquiteto, com o engenheiro, com o dono da obra, que tem profissões diversas, é gestor, é médico, é aquilo que for, e eu não posso utilizar a mesma linguagem. Se eu utilizar a mesma linguagem com o dono de obra, com os arquitetos e os engenheiros, nem tanto, mas com o dono de obra que utilizo com o servente na obra ou com o oficial, eles não é aceitável, socialmente não é correto, as pessoas nem entendem determinados termos que nós utilizamos na obra. E o contrário também é verdade, portanto, com cada com cada interveniente que está envolvido na obra, nós temos que utilizar uma forma de comunicação. E eu gosto muito dessa variedade, porque às vezes dura, né? Às vezes dura, porque se for normal a pessoa não entende. Se nós falarmos normal para algumas pessoas, eles não entendem e, portanto, às vezes tem que ser dura, quando tem que ser dura. Tem que ser de crítica, tem que ser de elogio, conforme o caso. Conforme o caso. Mas eu estou interessada, nesses 40 anos, construiu, por exemplo, de que forma é que fez o seu plano para a construção de habilidades? Ou foi de forma espontânea, natural, foi acontecendo ao longo do percurso? Será que fez alguma planificação? Que habilidades devo adquirir? Que formações complementares? Portanto, não vou para uma universidade, mas em função da complexidade de uma obra, se calhar devo agregar ali algumas formações. Como é que construiu essa componente das habilidades? Eu vou tentar responder a isso com um exemplo, mas começo por dizer que eu não fiz esse plano. Esse plano foi surgindo, não é? Mas eu vou dar um exemplo que penso que responde à sua dúvida e esclareço os ouvintes, os espectadores, sobre o que aconteceu comigo, e neste exemplo, mas há muitos outros. Eu muito cedo, penso que quem está na área e não só conhece o arquiteto Souto Moura, um arquiteto português. E muito cedo eu comecei a ouvir, eu estava numa empresa que
eu já tinha trabalhado com ele numa obra e criticavam muito, que não gostavam, que era impossível trabalhar com ele. E então eu já há muitos anos lá atrás fui designado para dar continuidade a uma obra que também não estava a correr bem e uma obra que era projeto dele. E então a primeira coisa que eu fiz foi, num fim de semana, peguei na minha mulher e nos meus filhos, no meu filho na altura, que só tinha o João Pedro, e fui visitar uma obra, uma pousada, Terras de Bouro, que fica no Gerês, em Portugal, e fui visitar a pousada. Percorri vários cantos da obra para ver os pormenores, que era aquilo que as pessoas se queixavam, e o detalhe da generalidade dos arquitetos, mas destes com mais currículo e que levam a profissão muito a sério, são fundamentais, o detalhe. Eu fui ver e saí de lá a dizer assim, não, eu vou conseguir fazer melhor. E realmente consegui implementar, fazer a mesma coisa com métodos diferentes, com ferramentas que eu próprio idealizei, em conjunto com quem executava o trabalho. Aquelas alhetas de 3 milímetros que existem, que separa a parede do teto, que contorna os vãos, que contorna o soalho, não existe rodapé, só uma alheta e não sei o quê. Eu consegui e o arquiteto ficou muito satisfeito e foi mais uma pessoa que começou a dizer muito bem de Jorge Ferreira, não é? Mas foi por isso, eu se fosse às escuras para a obra, provavelmente eu ia ansioso, ia cheio de receio, não ia estar à vontade quando estivesse a falar com ele. Portanto, para além do projeto e da análise do projeto, que é essencial, que eu reconheço e sei que poucas pessoas dão importância realmente ao projeto, a ver o detalhe. A pessoa olha para a planta normalmente, e falo da pessoa, muitos encarregados agem dessa maneira. Não estudam a obra, e quem é responsável por uma obra, seja coordenador, seja diretor de obra, seja técnico fiscal, que eu sou, seja encarregado, que é a pessoa que eu entendo que mais deve saber da obra, tem que estudar o projeto. Se não estudar o projeto, dificilmente sai bem, não é? Porque o projeto é o código da estrada, ou é a bíblia da religião, é o projeto, não é? É o documento que comanda tudo e que decide tudo, não é? Que define tudo. Pronto, e depois há aquelas dúvidas e aquelas trocas de conversa que também são muito importantes, troca de opiniões entre as pessoas da forma de executar, que muitas vezes eu consigo atingir o mesmo fim executando de uma forma diferente. E eu tenho a obrigação, mesmo perante um arquiteto, de dizer ao seu arquiteto, isso vai dar este e aquele problema, por isto e eu consigo fazer a mesma coisa de uma outra forma, com outro material, enfim, sugerir. Cada detalhe... Mas, por exemplo, eu vejo aqui que não foi propriamente construir habilidades por meio de formações, né? Mas a investigação. A dedicação. Ir investigar e visitar projetos já feitos. Conhecer é importante, sim. Conhecer é importante. Então, olha, fica aqui a dica para os nossos técnicos, né, da construção civil, os serventes, pedreiro, entre outros. A dedicação, a investigação, e não estamos só a falar de investigação do ponto de vista científico, mas o ir ver coisas edificadas com a mesma especificação, a mesma natureza daquilo que vão fazer, é sem dúvida uma forma de adquirir habilidades. Sim. E agora, do ponto de vista da nossa realidade local, Angola, sei que também já esteve e está envolvido em diversos projetos. Sim. Do ponto de vista do nosso contexto, qual é, olhando para essa questão da própria experiência, né? De que forma é que podemos orientar primeiro o nosso contexto das nossas obras, aquilo que foi a sua experiência com as obras locais, e por outro lado, como é que nós podemos orientar
as equipas, esses técnicos, né? Que nós esperemos que alguns deles cheguem amanhã a técnicos fiscais, não só de designação, mas que tenham mesmo experiência a agregar. De qual é a sua observação? Bom, arquiteto, fiz em maio, em 22 de maio, 10 anos que cheguei a Angola. E comecei por trabalhar no Lubango, na centralidade da Quilemba, e depois de lá fui para Luachimo, trabalhar numa barragem que é uma obra completamente diferente, da qual eu gostei muito. Seguramente recordou o início profissional, não é? Sim. E eu digo, há bons profissionais a trabalhar em Angola. Em todas estas obras eu encontrei. Obviamente que se encontra muita gente que não está preparada, muitas pessoas que não estão preparadas, mas isso é natural, até porque as grandes obras não eram recorrentes até há uns anos, mas muitos bons profissionais. Eu penso que são pouco valorizados. Pronto. Depois também é importante a mentalidade de cada um que não pense... Mas, por exemplo, quando diz que são poucos valorizados, é do ponto de vista de quê, concretamente? Daquilo que observou? Do ponto de vista das oportunidades e da responsabilidade que lhes dão. E o acompanhamento que as pessoas também precisam de ter, e todos sem exceção, não é? Precisamos de ser acompanhados, não é? Nós não podemos pôr as pessoas a fazer um trabalho e virar costas e ficar só à espera que a pessoa faça bem. E sobretudo se for uma pessoa inexperiente, temos que acompanhar, porque as pessoas estão habituadas a trabalhar de uma certa maneira, e se nós queremos que as pessoas evoluam para outra forma de execução do trabalho, temos que explicar muito bem e ser persistentes, não é? Eu sei que não é fácil, e como eu sei que não é fácil, mas passa por aí, e a única sugestão que me atrevo a dar é que era muito importante a formação profissional. Eu lembro-me que na Quilemba, por exemplo, o empreiteiro fez lá um pequeno centro de formação, mas aquilo muito pouco funcionou, durante pouco tempo esteve a funcionar, e eu acho que era muito importante em Angola, até pela população jovem e em grande número que a Angola tem, apostar nos centros de formação profissional com formadores conhecedores da matéria realmente. Sei que isso é difícil em todo o mundo, cá não é exceção seguramente, mas passa pela formação, não é possível ser de outra maneira, porque depois a pessoa que se auto-recria, vai evoluindo, vai estudando, vai procurando, é sempre uma minoria, não é? Nunca é a maioria, portanto é preciso auxiliar a maioria a chegar a esses níveis de profissionalismo, não é? De rigor, de dedicação. Mas pelo menos de há 10 anos para cá, até hoje seguramente temos mais e com melhor qualidade, né, daquilo que tem visto. Olha, arquiteta, eu confesso, eu dou um exemplo. Eu quando estava na barragem, ia de férias. E como normalmente vou ter 3 vezes por ano, não é? Sim, temos 3 períodos de férias. E quando eu chegava, toda a gente dizia que eu era importante, que estivesse na obra, e vinham falar comigo sobre isto ou aquilo, que eles próprios entendiam que não tinha sido feito conforme era feito quando eu estava, não é? E, portanto, isso leva-me a crer e eu gostava muito que assim fosse, aliás, foi um dos objetivos da empresa onde eu trabalho, que é a SOAPRO, quando me convidou para vir para cá, ou quando acordámos que eu vinha para cá, foi exatamente para contribuir para a formação dos técnicos locais, que são em grande número na SOAPRO e com os quais eu já trabalhei em várias obras e espero, só os próprios o dirão, o podem dizer, afirmar, mas espero que tenha contribuído para
melhorar algumas características e algumas especificidades de cada um deles com quem me cruzei. Okay. E que já foram vários. Agora, se falássemos de desafios do ponto de vista desta área não digo, destas profissões, né, que fazem a construção civil de um modo geral também acontecer. Quais seriam os desafios, para além dessa questão da formação, né, que o Jorge poderia nos enumerar aqui, para além da componente formação? Que desafios é que as pessoas deviam considerar, né, um técnico, e como poderemos superar, né? Os desafios maiores será, penso eu, e não sei se estou a entender que tipo de desafios, se entendi bem para qual é o tipo de desafio e o nosso contexto, né? Mas o desafio maior é encontrar alguém com quem aprender. Com quem aprender. Esse será o desafio maior. Falou há pouco de que se vê trabalhos executados com muita qualidade. Eu penso que era importante haver alguém que selecionasse esses trabalhos como exemplo para mostrar, mas esse alguém tem que ser os responsáveis das empresas, porque ninguém vai fazer, ou então um organismo qualquer, uma entidade qualquer que se dedicasse à promoção do conhecimento. Não é? E isto é válido se calhar para outras áreas, não é? Mas olhar para determinados edifícios, para determinados pormenores dos edifícios, como estão executados, como foram executados, como estão hoje conservados, para depois analisarem desde os materiais que se utilizam, às técnicas de construção que se utiliza, tudo isso no sentido de dar uma perspectiva diferente daquilo que a pessoa está habituada. Porque uma coisa que se constata muitas vezes, e penso que a arquiteta também já terá sido confrontada com isso, é muitas vezes as pessoas não têm um termo comparativo daquilo que estão a executar. As pessoas pensam que estão a executar bem, porque se nunca viram nada melhor, aquilo está ótimo. E, portanto, é importante para todos nós, eu disse há pouco que fui ver uma obra feita por um arquiteto, termos um termo comparativo. Porque muitas vezes, e eu já fui ver uma obra do Porto a Valência, em Espanha, que são 1300 km, para ir ver uma forma, disseram que estava bem executado, e eu antes de executar uma coisa parecida, isto no campo dos revestimentos, fui ver como estava também, e voltei a vir com a mesma sensação. E com as pessoas que nós temos a trabalhar, nós vamos conseguir fazer igual ou superior. E, portanto, ter o comparativo é muito, muito importante para a nossa segurança de quando vamos começar a fazer. E nesse campo, fica aqui a nossa petição, no fundo. As ordens profissionais, primeiro, também podem ser veículos de formação para os técnicos, que todos os dias nos dão suporte, né? Sim. Podem ser as ordens. As empresas que operam no setor aqui no nosso país podem também ter, no âmbito das suas responsabilidades sociais, no âmbito do domínio da formação, e eu sei que no caso da SUAPRO estão a desenvolver essa área da academia, e conheço outras empresas que também estão a se calhar porque notaram de facto essa questão que o Jorge falou, às vezes precisarem de qualidade, mas do ponto de vista daquilo que é a oferta técnica, ainda está aquém daquilo que nós realmente precisamos. Então já começa a ver, né? E apelamos aqui e felicitamos esse esforço, de que é preciso as empresas, sobretudo aquelas que hoje têm anos de experiência, de obras tão específicas que foram fazendo, promoverem também aqui essa questão da capacitação. E depois, o sentido de autorresponsabilidade dos nossos técnicos. Não importa se é pedreiro, se é servente, tem que procurar se capacitar. E há diversas formas de se capacitar, formações, essa questão da investigação, que é o de ver como é que em outro sítio foi feito aquilo que se está a fazer. E hoje em dia
eu não deixo de salientar nos diversos programas que vamos fazendo, que é a ferramenta da internet, TIs, né? Sim. Hoje em dia, o conhecimento está mesmo à distância de um clique. E aqui eu apelo mais uma vez que partilhe esse nosso programa, porque não é fácil ter aqui um Jorge, como todos os outros nossos convidados. E nós somos mesmo, nos preocupamos por trazer aqui pessoas que vão agregar, de facto, valor aos nossos espectadores. E pessoas que vão agregar valor são pessoas que são formadas na área, têm experiência na área, investigam a área e, sobretudo, pessoas que têm essa boa vontade de estar aqui como o Jorge, né, a nos dar essa contribuição. Então, se tivéssemos de resumir aqui a nossa conversa, quais seriam os pontos-chave? Vou-lhe pedir essa contribuição. Eu voltava atrás um pouco na área da formação, porque que é, obviamente, do meu ponto de vista, não é só a responsabilidade da formação, não é só das grandes empresas, dos organismos públicos, não. O próprio empresário, pequeno empresário, que tem uma equipe de 4 ou 5 pessoas, tem uma responsabilidade e devia ter um especial orgulho que os colaboradores dele se diferenciassem dos restantes. E isso já aconteceu numa obra aqui em Luanda que eu estive, que eu acompanhei, que um pequeno empresário que tinha 3 ou 4 trabalhadores com ele, mas a forma dele abordar o trabalho que tinha para fazer, as dúvidas que ele vinha tirar connosco, que era fiscalização, e ele era subempreiteiro do empreiteiro geral, mas vinha falar connosco, olha, eu estou a pensar fazer assim, o que é que acha? A forma dele estar na obra diferenciava-se de todos os restantes, maiores que eles, subempreiteiros ou empresários com uma dimensão superior à dele, mas ele tinha uma postura que seguramente o vai levar longe. Gostava que assim fosse, que ele fosse reconhecido pelas empresas como alguém importante e, portanto, mesmo os pequenos empresários devem apostar na formação dos colaboradores e não só em contratar a pessoa que ganha menos ou a quem consegue pagar um valor que se enquadra nas possibilidades dele. Mas mesmo esse, depois de o ter, contribuir, ajudar, colaborar e todos os dias se esforçar para que ele aprenda um pouco mais e seja um bom profissional. Também vai-lhe dar mais dinheiro a ganhar e vai-lhe dar essencialmente um bom nome na praça. E permitir o crescimento da própria empresa. Portanto, olha, se tivéssemos de fazer aqui o fecho do nosso programa, como vamos fazer, né, para não lhe roubar mais tempo, aqui a questão da formação profissional, prática, é de extrema importância. Depois, o próprio desenvolvimento pessoal, a preocupação do próprio técnico em ambicionar fazer uma carreira profissional com base nisso, o buscar conhecimento, visualizar aquilo que já foi feito. Portanto, fica aqui a dica. Eu espero que os insights que foram passados aqui vos sirvam, façam uso, e eu gostaria muito que daqui a 5 anos de programa, Christopher, né? nos mande aí testemunhos vivos, frutos dessa conversa, porque pelo menos temos estado a ter alguns feedbacks de programas anteriores, de espectadores que nos mandam mensagem ou nos abordam e dizem, olha, eu me revi naquilo que o convidado tal falou, é a minha história ou é o meu pensamento. Foi bom perceber que não sou o único que penso nisto e, sobretudo, em algumas sugestões que foram sendo dadas. Então, muito obrigado. Ficamos por aqui. Não esqueça de partilhar, de pôr ali o seu o like, né? Partilhem o máximo, é muito importante. Nós precisamos efetivamente de formar
informar a nossa população. E para mim, Jorge, é sempre um prazer. Muito obrigada. Obrigado, eu. Aprendi mais um bocadinho. E a vantagem de estar do lado de cá é que vamos também construindo um aprendizado com cada convidado. Aprendemos todos uns com os outros. Todos uns com os outros. Muito obrigada. Obrigado.